Oi, tudo bem por aí? Continuamos o nosso curso de oculoplástica, hoje com a aula de ectrópio palpebral. Assim como o entrópio, o ectrópio é uma forma de mau posicionamento palpebral. O conceito de ectrópio é a inversão da margem da pálpebra para longe do bulbo ocular. Vai afetar principalmente a pálpebra inferior e a exposição crônica do bulbo ocular e da conjuntiva palpebral resulta em sintomas da superfície ocular com lacrimejamento reflexo. A conjuntiva palpebral vai se tornar cronicamente inflamada, gerando alterações metaplásicas de epidermalização, com queratinização da conjuntiva. É muito importante que vocês tenham em mente essa frase: uma pálpebra frouxa é uma pálpebra instável. E sendo uma pálpebra instável, ela pode virar para fora, gerando ectrópio, ou para dentro, gerando entrópio. Então, a frouxidão palpebral é um mecanismo essencial para a gente compreender por que a pálpebra vira para um lado ou para o outro. Entre os fatores precipitantes relacionados ao ectrópio, a gente pode citar a flacidez horizontal da pálpebra, que talvez seja o principal, o encurtamento da lamela anterior por cicatrizes, lembrando que lamela anterior a gente fala pele e músculo orbicular, a inversão do ponto lacrimal, a desinserção dos retratores da pálpebra inferior, o encurtamento vertical da pele ou a paresia do músculo orbicular, gerando uma atonia. Na avaliação da tensão palpebral, existem vários testes que a gente pode fazer. O primeiro deles é o Distraction Test, na qual apreende-se a pele da pálpebra inferior, afastando-a do globo ocular. Geralmente a gente usa o dedo indicador e o polegar, e então faz esse mecanismo de pinça, afastando a margem palpebral do globo ocular e mede-se com uma régua. Se houver um afastamento maior do que 8 a 10 milímetros, isso vai ser indicativo de frouxidão da pálpebra. No exemplo à esquerda, a gente tem uma frouxidão palpebral porque o bulbo ocular está afastado da margem palpebral mais ou menos uns 12 milímetros. Outro teste na avaliação da tensão palpebral é o Snapback Test, na qual puxa-se a pálpebra inferior inferiormente com o dedo e solta. Normalmente o que acontece é a pálpebra retornar junto ao globo imediatamente. Já numa pálpebra frouxa, pode precisar de várias piscadelas para retornar à posição normal, ou nunca vai retornar à posição normal, nunca vai retornar junto ao globo sem uma ajuda mecânica. Os dois primeiros testes que eu mostrei avaliam a tensão palpebral horizontal de forma global. Já a tensão da palpebral medial pode ser avaliada puxando-se a pálpebra inferior lateralmente, então observando-se o deslocamento lateral do ponto lacrimal. Se o ponto lacrimal puder ser deslocado além do limbo nasal, quando o paciente estiver olhando PPO, isso vai ser indicativo de frouxidão palpebral, porque numa pálpebra normal jamais vai chegar no limbo nasal. O ectrópio pode ser classificado em involucional, que é o mais comum, cicatricial, podendo ser congênito ou adquirido, paralítico, relacionado à paralisia facial, como na imagem à direita abaixo, ou mecânico. O ectrópio involucional está relacionado à frouxidão do tendão cantal lateral, principalmente, e medial. Pode já começar o ectrópio por toda a margem palpebral, mas o mais frequente é começar na região medial e depois se estender pelo resto da pálpebra. Se a gente tivesse que colocar uma história natural da doença, seria assim, começar da parte medial e depois se alongar, mas pode acontecer de começar também na parte temporal, não é uma regra absoluta. Então, a gente pode ter isoladamente um ectrópio, uma inversão do ponto lacrimal, por deiscência segmentar
dos retratores da pálpebra inferior na região medial ou em conjunto com ectrópio generalizado. A gente pode ter sintomas de olho seco associado à epidermalização conjuntival com estenose do ponto lacrimal. Então, quando fica muito tempo em ectrópio, a tendência é o ponto lacrimal fechar. O ectrópio tarsal é um subtipo grave do ectrópio involucional, como vocês podem observar na imagem abaixo. Ele é um ectrópio que acontece com rotação do tarso sobre o seu eixo. Existe deiscência dos retratores associada à frouxidão tarso-ligamentar, frouxidão palpebral, que torna a pálpebra instável. O tratamento cirúrgico nesse caso é sempre com a reinserção dos retratores. Então a gente faz o tarsal strip, que é comum na grande maioria das cirurgias por ectrópio, e sempre associa a reinserção dos retratores porque eles estão desinseridos pela deiscência que fez o tarso rodar sobre o seu eixo. O ectrópio cicatricial, também chamado de retracional, está relacionado à diminuição vertical da pálpebra, puxando a margem palpebral para longe do globo. Entre as causas, a gente tem a elastose actínica, que representa a maioria dos casos, principalmente naqueles pacientes de pele mais clara, que se expuseram muito ao sol durante a vida, um dano actínico bem extenso. Pacientes com herpes zoster, dermatite crônica, queimaduras químicas ou térmicas, trauma, abrasão com laser, peeling químico ou ainda iatrogenia cirúrgica. Então, compreendendo o mecanismo do ectrópio cicatricial, retracional, que é ou faltar pele, lamela anterior, ou ter alguma coisa tracionando a pálpebra para baixo, a gente pode pensar no tratamento cirúrgico para a correção do ectrópio cicatricial. Ele pode ser feito com encurtamento horizontal da pálpebra ou aumento vertical da pálpebra. O encurtamento horizontal é feito com incisão e relaxamento das trações cicatriciais verticais com o tarsal strip, que é o grande coringa da oculoplástica. E o aumento vertical vai ser feito com enxerto de pele de espessura total ou sufflift, que é o levantamento malar. A gente faz a liberação daqueles ligamentos órbito-malares e faz, então, a elevação da região malar. Ainda em relação ao ectrópio cicatricial, agora falando em relação ao tratamento cirúrgico na pálpebra superior. Na pálpebra superior, a gente tem a vantagem de ter a gravidade a nosso favor. Geralmente falta pele, então a correção é feita com um aumento vertical da lamela anterior com um enxerto de pele de espessura total. Os sítios doadores, que são os mesmos para o enxerto de pele na pálpebra inferior também, são a pele da pálpebra superior, no caso a pele do outro lado do paciente, região pré e pós-auricular, face interna do braço ou região supraclavicular. O ectrópio congênito nada mais é do que um ectrópio cicatricial desde o nascimento. Ele está relacionado à insuficiência vertical da lamela anterior, pode ocorrer isoladamente ou em associação com a síndrome da blefarofimose, que a gente viu dentro de ptose palpebral. Quando leve, não requer nenhum tratamento cirúrgico, apenas a lubrificação. E se for grave, quando tiver epífora crônica, serotite de exposição, a gente pode pensar em um tratamento cirúrgico. E nesse caso, vai ser o enxerto de pele autóloga para aumento vertical da lamela anterior e encurtamento horizontal do tendão cantal lateral. Também existe um tipo de ectrópio congênito especial, que acontece logo depois do parto temporário. Ocorre a eversão completa das pálpebras superiores em recém-nascidos por falha do ancoramento do septo orbitário ao levantador da pálpebra superior, deficiência vertical da lamela anterior e hipotonia do músculo orbicular. O trauma do parto vai iniciar essa eversão e o engurgitamento venoso e quimose vão manter um mau posicionamento palpebral. Geralmente é bilateral e acontece mais frequentemente em melanodérmicos, pacientes com conjuntivite de inclusão do recém-nascido, com síndrome de Down e filhos de mães multíparas. O tratamento geralmente é feito com lubrificantes tópicos e oclusão compressiva por 48 a 72 horas
e, dependendo do caso, pode ser feita uma tarsorrafia temporária ou suturas de espessura total. O ectrópio paralítico ocorre após a paralisia do nervo facial, sétimo par, pode ser temporária ou permanente, associada ao lago oftálmico. Esses pacientes apresentam um piscar incompleto, um fechamento pobre, associado à exposição corneana, que vão levar à irritação crônica da superfície ocular, com exposição crônica inferior e má distribuição do filme lacrimal. Vão ter bastante lacrimejamento por estimulação reflexa crônica e função diminuída da mola lacrimal. E o tratamento cirúrgico nesses casos é feito com tarsal strip e ou tarsorrafia temporal. O ectrópio mecânico ocorre por efeito de peso que desloca a margem palpebral para fora, causado na maioria das vezes por tumores, mas também por edema, herniação de gordura ou ainda por óculos mal adaptados. O tratamento é a retirada do fator causal, então geralmente se faz a exérese do tumor. Cuidar para não gerar uma cicatriz que gere uma tração vertical e que vai gerar um ectrópio cicatricial. Agora falando de maneira geral sobre o tratamento cirúrgico do ectrópio. A técnica da tira tarsal lateral ou tarsal strip é a cirurgia mais realizada para correção de ectrópio involucional e provavelmente a mais realizada dentro de toda a oculoplástica. É o grande coringa que a gente tem. É feito nesse caso o encurtamento da pálpebra inferior junto ao canto lateral, então é feito um encurtamento horizontal da pálpebra e a tira do tarso que a gente confecciona é fixada ao tendão cantal lateral junto ao rebordo interno em um vetor ascendente para manter a tensão palpebral num vetor ascendente. Agora falando em relação à técnica da tira tarsal lateral ou tarsal strip. Essa cirurgia é feita geralmente sob sedação associada com anestesia local, anestesia tópica. Então, em A gente está vendo a anestesia da região lateral da pálpebra, em B uma cantotomia, em C cantólise, em D a gente está testando para ver se a pálpebra está bem solta, para ver se a cantólise foi bem feita. Em E e em F a gente faz a confecção da tira tarsal com um corte no nível da linha cinzenta e depois ali embaixo na borda inferior do tarso. Em G e em H a gente está terminando de confeccionar a tira, a gente está tirando o epitélio ou ainda delaminando a conjuntiva para retirar aquelas células caliciformes que podem gerar alguma reação inflamatória. Pode ser feito com delaminação, como está mostrando aí na técnica clássica, mas a gente também faz só a cauterização, também uma forma de se fazer isso, de tirar aquelas células caliciformes. Em I e em J está mostrando a sutura da tira tarsal no periósteo, no rebordo lateral interno do periósteo, e é feito geralmente com uma agulha curva. A gente usa geralmente a agulha P2, que faz com o Vicryl 5 na agulha P2. E em K a gente está tirando o que tem de pele redundante, a lamela anterior redundante. E em L a gente faz o fechamento da pele, que preferencialmente a gente faz com o mononylon 6. Uma outra técnica que eu gosto muito é a excisão de losango conjuntival ou diamond excision. A gente faz isso para ectrópios mediais leves, ectrópios de ponto lacrimal. É feita uma excisão de losango horizontal de conjuntiva e retratores a 4 milímetros do ponto lacrimal, como vocês veem na imagem. Então a gente faz suturas absorvíveis inversoras. Geralmente a gente usa o Vicryl 6 biagulhado, fixando o retrator à borda inferior do tarso, exteriorizando na pele, e geralmente a gente deixa um booster ali, um pedacinho de cotonete, que fica ali por 2 a 3 semanas. Uma outra técnica para correção de ectrópio medial é a técnica de Poxoff, na qual é feita a confecção de 2 triângulos equiláteros na conjuntiva tarsal inferior. Essa incisão é fechada com sutura contínua, penetrando através da pele e se exteriorizando na outra extremidade da ferida, também através da pele.
Outras técnicas são a incisão em cunha medial, ou lazy T, na qual é feita a incisão em cunha na margem palpebral lateral ao ponto lacrimal com reaproximação direta, com fechamento direto. E ainda a técnica de Kundt, que também é feita uma ressecção em cunha na margem palpebral, só que nesse caso também se faz uma blefaroplastia inferior. A técnica de Bick, que a gente chama de pentágono, porque é feita uma ressecção em pentágono do terço lateral da pálpebra com reaproximação direta, ou seja, é feito um encurtamento horizontal da pálpebra. Também a reinserção dos retratores, que a gente já falou antes, que é feita sempre no ectrópio tarsal. E também pode ser feita a refixação medial, para a correção da flacidez da região medial da pálpebra. Então, nesse caso, as fibras do orbicular que vão em direção ao limbo inferior do tendão profundo são encurtadas através de uma sutura em U. E nesse caso, a gente tem que proteger a via lacrimal excretora. A gente pode passar uma sonda de Baumann no canalículo para ver onde está e não lesar durante a cirurgia. Essa figura eu peguei do capítulo do CBO de ectrópio, da parte final desse capítulo, e ele resume o tratamento cirúrgico do ectrópio da pálpebra inferior. Então, se houver flacidez da pálpebra inferior, a gente pode fazer o tarsal strip, ou retalho tarsal lateral. Se houver flacidez do tendão cantal medial, a gente faz a refixação do tendão cantal medial. Se houver eversão do ponto lacrimal, naqueles casos de ectrópio medial, a gente faz o fuso medial, que também é chamado de losango, ou Poke-Soff. Se houver desinserção dos retratores, no caso do ectrópio tarsal, a gente faz a reinserção dos retratores. Se houver diminuição da pele vertical, no caso do ectrópio cicatricial, a gente faz o enxerto cutâneo. Se houver paresia do orbicular, no caso do ectrópio paralítico, a gente faz a tarsorrafia e ou o retalho tarsal lateral. Para finalizar nossa aula, eu vou falar sobre a síndrome da pálpebra frouxa, ou Floppy Eyelid Syndrome. Esses pacientes têm uma frouxidão palpebral superior severa. Eles têm uma eversão da pálpebra noturna ao tocar o travesseiro. A queixa desses pacientes é de irritação e injeção ciliar, que pode ser uni ou bilateral. Geralmente é assimétrica. Os pacientes têm conjuntivite papilar, papilas gigantes com frequência. O perfil desses pacientes é ser homem, obeso, com apneia do sono. E geralmente eles têm também frouxidão dos tecidos da via aérea superior. O tratamento cirúrgico nesses casos é feito com encurtamento horizontal da pálpebra superior, que pode ser feito com ressecção em cunha ou ressecção em pentágono, ou ainda com um tarsal strip superior. Obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima aula.